Milad, o que você nos conta sobre o comportamento geral dos veículos novos? Será que a Fenabrave estava correta quando reviu para cima as projeções de venda para esse ano, lá atrás, no início de outubro? E a expansão de crédito, ainda que caro, é sinal de que há demanda reprimida dos consumidores? Bacelar, aqui eu faço até uma propaganda pessoal, tá? Sempre em março de cada ano eu faço ali, né, dessa vez eu estava na empresa anterior ainda, eu faço uma revisão final dos números do ano. E eu falei que esse ano a gente ia fechar em 2,45 com mais ou menos 4%, na verdade mais 4%, né? Que daria um número muito próximo de 2,55, que é o número que a gente vai fechar esse ano. Então eu fico muito grato em poder estar fazendo essas projeções já desde março com números bem assertivos nos últimos anos. Bom, para 2025 eu te falo que a gente vai ter um crescimento ainda de em torno de 7%, 6,9% mais ou menos, e aí a gente vai chegar a 7 milhões. Né? O comportamento de novembro, Bacelar, foi um comportamento típico do mês de novembro. Né? Ou seja, a gente sempre observa no segundo semestre a maior venda em relação ao primeiro semestre, mas de qualquer forma uma queda em novembro ocorrendo em relação a outubro, mas dezembro dispara. Então a gente viu essa situação, né? A gente imagina que agora o mês de dezembro vai fechar com mais de 250 mil unidades, em função de 13º salário, em função de uma série de outros fatores, né? E acho que é bem interessante também a gente comentar que novembro fechou com a maior venda média dos últimos tantos meses, ultrapassando as 12 mil, quase batendo 12,1 mil unidades, o que é bem relevante, né? Já com relação à parte dos juros, a gente olha, né, Bacelar, a gente vê esse gráfico e fala, pô, tá errado esses juros aí, porque a taxa Selic hoje está em 11,25. Não, ela tem uma defasagem, aquilo que a gente sempre fala, né, Bacelar, e Nilson e Paulo, existe aqui os juros, quando eles são mudados dentro da Selic, eles demoram a atingir o consumidor final. Né? Então, nesse sentido, tem aqui a taxa de juros mais 3 meses, por isso que tem essa defasagem. Mas, de qualquer forma, o que acontece? A gente já percebe, a gente já está sendo influenciado agora, em dezembro, por essa mudança de juros final, e, de certa forma, se você olhar lá 2024, por esses números, a gente vai perceber que a queda foi uma queda mais acentuada esse ano em relação ao ano passado. Né? Já com relação aos emplacamentos, a gente faz o recorte dos 4 principais segmentos aqui no mercado brasileiro, a gente percebe que uma ascensão aí nos últimos meses dos veículos menores em relação aí aos SUVs e as picapes, né? Aos sedãs e aos hatchbacks menores. Fruto, provavelmente, das vendas da locadora, que o Paulo vai comentar um pouquinho mais adiante, né, sobre esse assunto. Bom gancho, a gente tem... Eu também pensei em algumas questões aí que realmente me chamaram muita atenção dos resultados de novembro. Uma delas vai remeter também à conversa com o Paulo na sequência. Mas antes disso, o que eu consegui perceber é que se não fosse a queda nas vendas dos veículos comerciais leves, pelo 3º mês consecutivo, a gente teria um resultado ainda melhor do que aquele super outubro, né? E um outro fator favorável, nesse caso, é o crescimento significativo das vendas por assinatura. Fato que nós, inclusive, mostramos aqui no episódio anterior, né, com aquela matéria especial com o André Ricardo e o Taveira, uma análise que a gente consumiu aí mais ou menos 25 minutos sobre esse modelo de oferta, incluindo comparativos com financiamentos, que já superou 15, 20 mil visualizações em apenas uma semana no ar. Agora, sim, tem um terceiro fator que eu vou abordar daqui a pouco com o Paulo. Mas no final do dia, o que a gente consegue observar é que, repetindo o que foi falado há um mês atrás aqui no programa, tanto aqui no programa, aliás, como numa entrevista para o UOL, imagina onde a gente poderia parar em termos de volume de vendas se os impostos na compra dos veículos, na ordem de estratosféricos 40%, conseguissem ser reduzidos e tivéssemos condições macroeconômicas para deixar de ficar aumentando o Selic toda hora, né? Bom, agora chegou a vez de analisar o cenário dos veículos eletrificados. Milad, chamamos o mês passado de super outubro, mas os números de novembro trouxeram um novo recorde, é isso? E no acumulado do ano, a gente já superou 155 mil unidades, apesar de alguns terem jurado que jamais chegaríamos a 100 mil unidades de frota total. Aproveita e mata a curiosidade do nosso público. A chegada dos modelos eletrificados nacionais já está influenciando esses resultados? Bacelar, bom, vamos por partes, né? A gente não pode falar de mercado futuro, né? Mercado automotivo daqui para frente, sem citar os eletrificados. A gente vai ter uma revolução dentro das plataformas dos veículos, que elas vão passar a abraçar essa tecnologia, essas novas tecnologias. Então, sim, respondendo, né, indo um pouquinho já para o final,
os nacionais começaram, os veículos recém-lançados, começaram já a criar pequenos impactos dentro dessa lista. A gente vai ver principalmente lá embaixo, né, quando a gente tratar especificamente dos elétricos, dos eletrificados, a gente vai ver que eles já aparecem no ranking de top 15. Bom, sobre esses números, sim, tivemos um recorde de mais de 17 mil veículos eletrificados sendo vendidos no mês, agora no mês de novembro, superando o recorde anterior de outubro, e teve um outro mês também muito forte no ano. Agora, o mais interessante, eu adicionei, de fato eu fiquei um pouco na dúvida se isso vai ser visual para quem está vendo, mas se não tiver eu explico. Eu coloquei em cada uma das curvas, né, a de cima dos híbridos e a de baixo dos elétricos, uma função poligonal de terceiro grau. Ou seja, nela a gente percebe que os elétricos estão reduzindo a pressão das vendas e os híbridos estão aumentando essa força das vendas. E esse é um cenário que a gente considera, que eu particularmente considero, como que vai ocorrer aqui no mercado brasileiro. A gente vai ter uma certa estabilidade dentro dos elétricos, nos números absolutos, e uma venda maior dos eletrificados. Então, automaticamente, a gente vai ter o percentual, que é o segundo gráfico, dos eletrificados cada vez um pouco menor. Em números gerais, as coisas pouco se alteram, né? Tem mais ou menos ali a mesma coisa, mas a gente novamente cita a predominância dos veículos híbridos aqui dentro do mercado automotivo nacional, quando a gente trata dos eletrificados, né? Agora, novamente, respondendo a tua pergunta, sim, os nacionais já estão começando a causar algum tipo de impacto dentro desse segmento. Inclusive, Milad, as coisas estão sempre todas conectadas, né? Então, o fato, por exemplo, da gente ter cada vez mais oferta de veículos híbridos também justifica um pouco o fato desse número de venda de híbridos estar descolando um pouco dos elétricos puros. Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar de olho, né? De olho vivo para saber se essa queda dos elétricos puros, digo eu, né? Ela representa uma tendência, é uma questão de sazonalidade, de qualquer maneira, de novo, a gente vai continuar conferindo para sempre informar bem os nossos espectadores, né? Você gostou do conteúdo desse corte? Então assista a versão completa do programa. O link está aqui embaixo na descrição.